Você sente que a tristeza tem tomado conta da sua vida? Já se perguntou por que Deus permite a dor, mas também nos promete alegria? Hoje, vamos mergulhar na palavra de Deus e descobrir o que Ele realmente quer para nós. Felicidade, vitória e cura, até mesmo das doenças emocionais. A fé tem sido, ao longo da história, um alicerce para milhões de pessoas enfrentarem momentos de angústia e incerteza. Desde as histórias registradas na Bíblia até os testemunhos modernos, a conexão com Deus tem oferecido forças que vão além do entendimento humano. Porém, é natural que surjam perguntas. Se Deus quer nossa felicidade, por que enfrentamos tanto sofrimento? É errado sentir tristeza ou desânimo. Como a fé em Deus pode realmente nos ajudar com questões tão desafiadoras como a ansiedade e a depressão? Este vídeo pode trazer respostas que você procura há muito tempo. Fique conosco e descubra como a fé pode transformar sua vida, proporcionando propósito, paz e alegria em meio às adversidades. Vamos buscar respostas claras e fundamentadas. Baseados nas Escrituras Sagradas, exploraremos o que Deus nos ensina sobre a alegria e a vitória, mesmo em tempos difíceis. Também traremos insights de estudiosos da fé e relatos de pessoas reais que encontraram consolo, cura e felicidade ao se entregarem à vontade divina. Prepare-se para descobrir que, mesmo em meio às adversidades, Deus tem um plano de esperança e paz para cada um de nós. Deus como a fonte de alegria plena e duradoura, Deus se revela como a origem da verdadeira alegria, porque sua presença oferece um contentamento que vai além das circunstâncias momentâneas. A alegria que vem de Deus é descrita na Bíblia como algo eterno e inabalável, diferente da felicidade mundana, que muitas vezes depende de conquistas, bens ou situações favoráveis. Biblicamente, Salmos 16:11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Isso demonstra que a proximidade com Deus não apenas traz satisfação, mas também aponta para um estado de alegria contínua e eterna. João 15:11. Jesus declara: Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa alegria completa é fruto do relacionamento íntimo com Cristo, algo que o mundo não pode oferecer. Teologicamente, teólogos como Santo Agostinho ensinaram que o coração humano foi criado para Deus e por isso não encontra verdadeira paz ou alegria em nada além dele. Sua famosa frase, nos fizeste para ti e o nosso coração está inquieto até encontrar repouso em ti, resume essa ideia. Praticamente, quando buscamos a Deus em oração, meditação e adoração, experimentamos uma alegria que permanece, mesmo diante de desafios. É uma alegria que vem de saber que somos amados e cuidados por um Deus soberano e bondoso. Deus é a fonte de alegria porque Ele próprio é alegria, e sua promessa é compartilhar isso com aqueles que confiam nele. Essa alegria é descrita como uma força poderosa que sustenta os crentes em tempos bons e ruins. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos pegar o exemplo de Jó. Imagine perder tudo aquilo que você valoriza na vida: sua família, seus bens, sua saúde. Esse foi o cenário enfrentado por Jó, um homem descrito na Bíblia como íntegro e temente a Deus. Em um curto espaço de tempo, Jó perdeu seus filhos, suas posses e até sua saúde foi gravemente afetada, chegando ao ponto de ele se sentar em cinzas, coberto de feridas, raspando-se com um caco de cerâmica para aliviar a dor. Mesmo diante de tamanha devastação, Jó não negou sua fé. Ele lamentou e questionou, como qualquer ser humano faria, mas permaneceu fiel a Deus. Em Jó 1:21 ele declarou: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa atitude de adoração em meio ao sofrimento é um testemunho poderoso de que Jó compreendia que sua alegria e esperança não estavam nas circunstâncias externas, mas em seu relacionamento com Deus. E a história de Jó não termina na dor. Depois de provar sua fidelidade, Deus o restaurou completamente. Ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido e foi abençoado com uma vida longa e plena. Jó 42, 10, 17. Assim como Jó, podemos enfrentar perdas e desafios que parecem insuperáveis. No entanto, sua história nos lembra que mesmo nas trevas mais profundas, a fidelidade a Deus traz restauração e alegria. Deus não nos abandona no sofrimento, Ele o transforma em um testemunho poderoso de sua graça e poder. Se você está enfrentando dificuldades, lembre-se, sua alegria não depende do que você perdeu, mas do que Deus ainda pode fazer em sua vida. No livro de Eclesiastes 3:4, aprendemos que a vida é composta por diferentes estações. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Essa passagem nos ensina uma verdade fundamental. Momentos de tristeza são tão naturais quanto os de alegria. Eles fazem parte do ciclo da vida e têm um propósito divino. A dor é uma oportunidade de reflexão e amadurecimento. Assim como o fogo purifica o ouro, os momentos de dificuldade nos refinam, fortalecem nosso caráter e nos aproximam de Deus. Romanos 5:3-4 reforça isso ao dizer que a tribulação produz perseverança, que por sua vez fortalece o caráter e gera esperança. Imagine uma árvore que enfrenta tempestades e ventos fortes. Essas condições difíceis fazem com que suas raízes cresçam mais profundamente, tornando-a mais resistente. Da mesma forma, nossas dificuldades nos ajudam a desenvolver raízes emocionais e espirituais mais fortes, nos tornando mais preparados para lidar com a vida. Deus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas garantiu que estaria conosco em meio a eles. Salmos 34:18 nos consola com a promessa: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Jesus, em João 16:33, afirmou: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele nos lembra que a dor não é o fim da história, mas um capítulo que aponta para a vitória final. Considere a história de José do Egito, Gênesis 37:50. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, preso injustamente e esquecido. No entanto, todas essas dificuldades o prepararam para se tornar o segundo no comando do Egito e salvar sua família durante a fome. Sua dor tinha um propósito maior. Os momentos difíceis nos ensinam empatia. Quem passa por sofrimento pode se tornar um agente de conforto para outros. Segundo Coríntios 1:3-4, diz que Deus nos consola em nossas tribulações para que possamos consolar os que também sofrem. Imagine alguém que superou a perda de um ente querido. Essa pessoa, mesmo em sua dor, pode se tornar uma luz para outros que enfrentam a mesma situação, mostrando que é possível encontrar consolo e esperança. A dor nos leva a depender de Deus. A dor revela nossa fragilidade humana e nos convida a confiar em Deus. Ela nos lembra que não temos controle sobre tudo, mas que Deus tem. Provérbios 3:5-6 nos exorta: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:7-10, falou sobre um espinho na carne que o incomodava. Ele pediu a Deus para removê-lo. Mas a resposta foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então entendeu que sua fraqueza era uma oportunidade para experimentar o poder de Deus. A dor, embora difícil, é um convite ao crescimento, à empatia e à dependência de Deus. Ela não é o objetivo final, mas uma ferramenta usada por Ele para nos moldar e nos preparar para algo maior. Quando enfrentamos momentos difíceis,
devemos lembrar que não estamos sozinhos e que há um propósito maior em tudo o que vivemos. A tristeza de hoje pode ser o terreno fértil para a alegria de amanhã, pois Deus transforma lágrimas em lições e sofrimento em vitória. Viktor Frankl, psicólogo austríaco e sobrevivente do Holocausto, transformou o horror dos campos de concentração em uma das mais profundas reflexões sobre a existência humana. Em seu famoso livro Em Busca de Sentido, ele afirmou: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. Frankl observou que, mesmo nas condições mais terríveis, as pessoas que conseguiam encontrar um propósito, seja no cuidado pelos outros, na fé ou em um objetivo maior, tinham maior capacidade de suportar a dor e encontrar sentido na vida. Para ele, o sofrimento não era desejável, mas podia ser transformador quando era integrado a uma narrativa de propósito. Na visão cristã, a dor muitas vezes é usada por Deus para nos moldar, nos aproximar dele e nos lembrar do nosso propósito eterno. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo o sofrimento, nas mãos de Deus, pode se transformar em algo redentor. Assim como Frankl falava sobre encontrar sentido no sofrimento, o cristianismo ensina que a dor nos aponta para algo maior. Ela nos leva a confiar em Deus, buscar sua direção e crescer espiritualmente. Um exemplo claro disso é a história de Jesus na cruz. Seu sofrimento teve um propósito maior, o de trazer redenção à humanidade. Considere alguém enfrentando a perda de um ente querido. Essa dor pode parecer insuportável à primeira vista, mas com o tempo, essa pessoa pode encontrar conforto ao ajudar outros que passam pelo mesmo sofrimento ou se aproximar de Deus, buscando forças para seguir em frente. Frankl afirmaria que esse processo de encontrar significado é essencial para a cura. Da mesma forma, a Bíblia afirma que Deus nos dá propósito em meio à dor e transforma nossas lágrimas em esperança. Os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Salmos 126:5. Viktor Frankl e a fé cristã convergem ao mostrar que o sofrimento nunca é um fim em si mesmo. Ele pode ser um catalisador para o crescimento, para a conexão com Deus e para um entendimento mais profundo de quem somos e do nosso papel no mundo. Autores renomados como C.S. Lewis, que no livro O Problema do Sofrimento reflete sobre como a dor e o sofrimento podem nos aproximar de Deus. Lewis argumenta que é através da dor que encontramos uma porta para uma compreensão mais profunda do amor divino. Ele explica que Deus usa o sofrimento como uma ferramenta para moldar nosso caráter, nos conduzindo à humildade e ajudando-nos a perceber nossa dependência dele. Lewis acredita que a dor pode ser transformadora, abrindo nossos olhos para a necessidade de Deus em nossas vidas e permitindo-nos perceber o propósito que ele tem para nossas provações. Insights do Dr. Augusto Cury, psicólogo cristão, que destaca a importância da fé para lidar com as emoções, especialmente em tempos de sofrimento. Ele observa que a prática da fé, através da oração, leitura da Bíblia e conexão com uma comunidade de fé, proporciona uma perspectiva mais otimista sobre a vida e ajuda a encontrar esperança mesmo em tempos difíceis. Segundo Cury, a fé é essencial para o desenvolvimento emocional saudável, oferecendo um propósito mais profundo e permitindo que as pessoas lidem com desafios como ansiedade e depressão. Ele enfatiza que a fé não apenas apazigua a alma, mas também fortalece a mente, ajudando a enfrentar as adversidades com resiliência. O sofrimento não é o ponto final, é o caminho para uma vida com propósito em Deus. Mateus 11, 28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Esta passagem de Jesus oferece uma promessa clara de alívio para os que estão em dificuldades. Ela ensina que a fé em Cristo não apenas oferece esperança, mas também descanso para a alma. Jesus nos convida a lançarmos sobre ele nossos fardos, prometendo paz em meio ao caos. Esta passagem não apenas fala de descanso físico, mas também emocional e espiritual, lembrando aos crentes que podem confiar em Deus para aliviar suas preocupações mais profundas. Primeiro, Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esta frase nos convida a entregar nossos medos e preocupações a Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. A palavra lançar aqui denota um ato de fé em que confiamos plenamente que Deus tomará nossos fardos. Estudos científicos têm mostrado que pessoas que praticam a fé regularmente experimentam níveis mais baixos de estresse e ansiedade, o que está alinhado com esta passagem. Estudos científicos têm demonstrado que a fé e a prática religiosa regular podem ter efeitos significativos na saúde mental. A Harvard Medical School, por exemplo, revelou que indivíduos que participam de práticas religiosas regulares, como cultos ou grupos de oração, têm menos chances de sofrer de depressão. Esses hábitos ajudam a promover um senso de comunidade, propósito e apoio emocional que são essenciais para o bem-estar mental. A oração e a leitura das Escrituras são abordagens comuns usadas por muitas pessoas para aliviar a ansiedade e promover o bem-estar mental. A oração proporciona um espaço para lançar preocupações diretamente a Deus, enquanto a leitura de salmos, como o Salmo 23, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ajuda a renovar a esperança e a paz interior. Oração como alívio imediato para a ansiedade. A oração não é apenas uma forma de pedir a intervenção divina, mas também um momento de conexão espiritual. Ela permite que os crentes se comuniquem com Deus, entreguem suas ansiedades e recebam paz através da confiança nele. Passagens como o Salmo 46:10, que diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus", oferecem uma mensagem de tranquilidade e fé. Muitos salmos são conhecidos por suas palavras de conforto e promessas de proteção, ajudando a manter o foco na presença e na paz de Deus. A história de Elias, 1 Reis 19. Elias, um profeta que enfrentou um momento de profunda tristeza e desânimo após um grande confronto com os profetas de Baal. Depois de experimentar um grande triunfo, Elias se vê fugindo para o deserto, pedindo para morrer devido à sua solidão e medo. Deus vem até ele em um momento de vulnerabilidade, oferecendo comida e descanso. Quando Elias finalmente ouve a voz de Deus, ele o instrui a voltar à missão, mostrando que mesmo em momentos de profunda tristeza, a busca por Deus pode trazer força e propósito. Este exemplo ilustra como, mesmo nos momentos mais baixos, Deus está presente e pronto para renovar a força e a esperança daqueles que o buscam. A fé não elimina as dificuldades, mas transforma como enfrentamos as adversidades. Ela nos oferece descanso em momentos de estresse, encorajamento em tempos de dúvida e esperança em meio à tristeza. Como Viktor Frankl observou, o sofrimento, quando encontra um propósito, pode ser transformador. A fé nos dá esse propósito, conectando-nos a um Deus que cuida de nós e nos oferece um caminho para a paz e a cura interior. Deus quer nossa vitória e felicidade. Definição de vitória bíblica: 1 João 5:4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta passagem nos lembra que a vitória para um cristão não significa a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentar desafios com paz e confiança em Deus. A vitória bíblica é sobre superar o mundo e suas tentações, mantendo a fé mesmo em tempos difíceis. Significa alcançar paz em meio às batalhas, sabendo que Deus está no controle.
A vitória bíblica não é apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória espiritual sobre o pecado e as forças malignas. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo fala sobre o uso da armadura de Deus para resistir aos desafios da vida espiritual. Esta passagem nos ensina que, por meio de Cristo, temos a força para permanecer firmes e vitoriosos. A felicidade como presente divino, Salmos 37, 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esta passagem nos ensina que a felicidade verdadeira vem ao alinhar nossos desejos com os planos de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossos anseios se transformam, não apenas para buscar prazeres mundanos, mas para desejar o que Deus quer para nós. Quando confiamos em Deus para guiar nossos passos, nossa felicidade não depende de circunstâncias externas, mas da paz interior que Ele nos dá. A felicidade não está em obter o que queremos, mas em querer o que Deus deseja para nós. A história de vida do missionário Joni Eareckson Tada é um exemplo poderoso de vitória espiritual e emocional através da fé. Paralisada do pescoço para baixo após um acidente, Joni poderia ter se rendido à tristeza e à desesperança. No entanto, sua fé profunda em Deus a sustentou. Ela compartilha como, em meio à dor física e emocional, encontrou conforto e alegria na presença de Deus, acreditando que Ele tinha um propósito para sua vida, mesmo em sua condição. Esta história ilustra como Deus quer que nossa felicidade seja completa e verdadeira, não dependente de circunstâncias, mas da fé e confiança em seu plano. A vitória em Deus é sobre superar adversidades com paz, sabendo que Ele nos guia e nos fortalece em todas as situações. A felicidade verdadeira vem de um relacionamento profundo com Ele, onde nossos desejos se alinham com seus planos e encontramos alegria em viver conforme a sua vontade. Como viver na alegria de Deus diariamente? Fortaleça seu relacionamento com Deus pela oração e leitura bíblica. Oração é a chave para uma conexão íntima com Deus. Ela nos permite compartilhar nossos pensamentos, preocupações e gratidão com Ele, criando um espaço de comunhão. A oração diária fortalece nossa fé e nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Leitura bíblica nos oferece uma base sólida de sabedoria divina. Passagens como Salmo 119, 105 afirmam que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, guiando-nos em direção à alegria e à paz em Cristo. A prática regular de leitura bíblica ajuda a renovar nossa mente e nos alinha com os propósitos divinos. Conecte-se com uma comunidade de fé. Participar de um grupo de estudo bíblico, igreja ou outros grupos de fé pode ser fundamental para o crescimento espiritual. Comunidades de fé oferecem suporte, encorajamento e orientação, criando um espaço seguro para compartilhar dúvidas e testemunhos. A união com outros cristãos ajuda a fortalecer nossa caminhada diária na fé e nos lembra da importância de manter uma visão centrada em Deus. Pratique a gratidão, reconhecendo as bênçãos diárias. A gratidão é uma prática poderosa que nos ajuda a manter a perspectiva correta sobre as bênçãos diárias que Deus nos dá. Passagens como 1 Tessalonicenses 5,18 nos exortam a dar graças em todas as circunstâncias. Reconhecer e agradecer pelas bênçãos, grandes e pequenas, abre nossos corações para a alegria de Deus, mesmo em momentos difíceis. A alegria na presença de Deus nos convida a viver na plenitude de sua paz e felicidade, não baseada em circunstâncias externas, mas na certeza de que Ele está no controle de tudo. Lembre-se de que, ao viver em comunhão com Deus, podemos experimentar sua alegria em meio às tribulações, pois Ele é a nossa fonte constante de paz e força. Viver na alegria de Deus é uma escolha diária de focar em sua presença, cultivar uma vida de oração e leitura da palavra, e se conectar com uma comunidade de fé. Quando fazemos isso,
encontramos a verdadeira paz e felicidade que vem de saber que somos amados e cuidados por Deus. Deus não quer nos ver tristes. Ele nos chama para viver uma vida de propósito, paz e alegria nele. Mesmo nas adversidades, Ele está conosco, trazendo esperança e vitória. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde para si. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje e nos conte aqui nos comentários como a fé o ajudou em momentos difíceis. Como você encontrou a paz e força em Deus durante desafios e como a fé os ajudou a superar obstáculos.